Olá, seja bem-vindo ao Transforma Cast, o podcast que traz luz ao invisível. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos crimes mais lucrativos do mundo e também dos mais cruéis. Para falar sobre isso, não vamos focar sobre o poder do crime, mas sobre o poder da reconstrução. Nossa convidada sobreviveu ao tráfico humano e também rompeu o ciclo de exploração sexual. E vamos trazer para você uma conversa que certamente vai transformar a sua maneira de enxergar essa realidade. Seja muito bem-vinda, Lucy Jordan, ao nosso podcast. O prazer é todo meu. Sou muito grata de estar aqui hoje. Muito bem. Então, para a gente começar, Lucy, eu gosto que a própria pessoa se apresente. Então, quem é Lucy Jordan? Conta um pouquinho de quem é. A Lucy Jordan... A Lucy Jordan é uma sonhadora. É uma moça sonhadora que, há 27 anos atrás, foi embora para o Brasil. Meu nome é Lucy Jordan. Eu sou sobrevivente do tráfico internacional de mulheres. Uhum. E para falar um pouquinho sobre isso, é um assunto tão delicado, né, Lucy? Eu te agradeço a disponibilidade de falarmos sobre esse assunto. Eu sei que é muito delicado. E até as pessoas que estão nos assistindo podem, talvez, sentir algum tipo de gatilho, algum tipo de emoção. Mas o propósito dessa conversa é prevenção, né, Lucy? Que eu sei que você hoje dedica a sua vida para ajudar pessoas que passaram por isso também, é verdade? Sim. Aonde você mora? O que você tem feito? Eu moro na Califórnia, San Diego. Eu faço parte de um grupo de uma academia internacional de mulheres que foram traficadas internacionalmente. Nós trabalhamos em safe houses, que são casas de mulheres de recuperação, tanto criança, família, meninos e meninas. Importante falar isso, né? Também, não são só mulheres. Não. Muitos garotos, né, na nossa área. Eu trabalho muito na área da Disneylândia, que é o meu foco principal. É onde tocou no meu coração quando eu cheguei na cidade de San Diego. É onde passou o filme O Som da Liberdade, né? Que foi feito ali do lado, onde eu sou missionária há 14 anos nessa região, onde passa muito crianças que são traficadas para Hollywood. Caramba, quem não assistiu o filme Som da Liberdade, assista, gente. Que filme impactante. E é uma realidade, né, Lucy? Muitas pessoas imaginam que isso só acontece distante, mas a gente tem vários casos aqui na nossa região. E você era uma brasileira, morava aqui em Campo Grande, pelo que você já me contou. Como que tudo começou? Tenta me contar aí para quem está nos ouvindo, para entender, porque muitas pessoas acham que foi boba, caiu no conto, né? Mas não é bem assim, né? Não. Tem toda uma construção. Queria que você contasse um pouquinho como que tudo isso começou. Na idade de 13 anos, eu fiquei grávida. Já era um tag, um tag pro tráfico humano. O que é tag? Eu já era uma... Tenta explicar com as suas palavras. Ai, meu Deus. Não tem problema. Tag é quando você vai acertando no alvo. Eu era um alvo pro tráfico de... Por que você acha que você era um alvo? Porque mãe solteira, 14 anos, com uma filha. Entendi. Eu já era visada pela organização internacional que existia na época em Campo Grande, naquela região que eu te falei, e de algumas pessoas que eram envolvidas, né, com modelos que levavam para fora para fazer trabalho de modelagem. Quando você acaba chegando lá, você descobre que você está num leilão de mulheres. Caramba. Então, eu fui induzida, eu casei. Com quantos anos você casou? Eu casei com 21. Ah, tá. Mas com 13 anos, o que aconteceu antes dos 13? Então, a organização já estava em Campo Grande, né? Olha. Ela já estava olhando meninas que têm a idade de 14 anos com filhos, porque elas vão ser vendidas para casarem com homens internacionais, como eu fui vendida. Mas como que eles chegaram em você? Então, aí foi oferecer o trabalho, né? Existem... trabalho de modelo. Pimps. Existem pessoas que trabalham para essas organizações. Pessoas que viajam para a cidade
cidades de interiores, né? Que buscam moças para trabalhar em fotografia, agência de modelo. Na Elas época, falam que é fotografia, agência de modelo. Isso, mas não é. É uma maneira de tirar você do seu país, né? Quando você sai do seu país, que eu fui traficada para a Ásia. Seus pais sabiam? Não, porque eles acharam que eu casei com O que eles falaram para seus pais? Não, quando eu casei, eu fui como casamento normal. Foi tudo assim, um grooming. Grooming foi feito tudo perfeitamente. Sim, eu casei. uma sedução, né? Demorou 7 meses para sair o meu papel. Quando saiu o meu papel, eu cheguei na Ásia e lá já estava esperando o meu marido. Meu marido já estava me esperando para casar comigo. Foi então, aonde eu fui vendida. Por uma conveniência para você sair do país. E é tudo fácil, tá? É envolvida a imigração, é envolvida aeroportos, é envolvida pessoas dentro da Ásia, certo. Pessoas muito importantes, políticos muito importantes, porque nós fomos vendidas para uma casa de massagem. E nessa casa de massagem é um leilão muito grande de meninas que vão para todos os lugares. Israel, Espanha e Itália. São os lugares que foram... Que mais brasileiras. E na época de Campo Grande, né, onde eu encontrei na cidade de... eu não posso falar o nome da cidade, mas pode pôr a região. Da Ásia, né? Da Ásia. Né? Eu encontrei uma moça que foi traficada para Israel, depois foi levada para a Itália. Depois ela foi levada para esse lugar na Ásia. Então, ela saiu de Campo Grande, no mesmo lugar que eu saí. Nós se encontramos neste lugar. Nossa. Então, é uma coisa assim que aconteceu muito rara, porque nós fomos traficadas na época de 1997. Era um tráfico muito grande. Muitas mulheres foram traficadas para ser vendidas na América também. Muitas mulheres foram vendidas para a Rússia. Eu fui vendida para a Rússia. E como que é essa sedução deles? O que eles falavam para você? Eles fazem o seu papel. Eles deixam você falar que você vai trabalhar para sustentar a sua família. E você achava que você ia trabalhar? Sim, com certeza. Com o quê? O que você achava eu ia que você trabalhar ia fazer? Factory, lojas da Ásia que fazem computadores, que fazem Falou celulares. Que você ia ganhar muito dinheiro. Ia ganhar dinheiro, ia ficar 3 anos lá e poder voltar para o Brasil para buscar os meus filhos. E muitas meninas caíram nessa. Entendi. Tanto que essa moça fizeram até uma novela com ela chamada América. Ela foi traficada várias vezes em vários lugares. Você conheceu essa moça? Conheci. Ela foi traficada para Israel. É onde tem o circuito maior de tráfico de mulheres. Meu Deus. Meninas, né? Tem a casa Sara. Na minha época não tinha casa de mulheres, tá? Eu não fui... Para acolhimento. Não tinha acolhimento. Eu fui parar numa igreja. Olha. Onde eu fui traficada novamente dentro da igreja. Meu Deus. Então, o tráfico de pessoas, ele pode estar na sua casa, tá? Você pode ser vendida para a sua própria família, o tráfico de pessoas, instituições, igrejas. Meu Deus. Vários lugares que você não imagina. E Mas quando invisível. você chegou lá, tenta me contar para eu entender como funcionou isso. Para o pessoal que está assistindo entender, né? Quando você chegou lá, antes era uma expectativa. Eu vou para ganhar dinheiro, isso? Sim. Vou mudar minha vida, vou dar dinheiro para meus filhos, né? Para minha família, que precisava de dinheiro aqui em Campo Grande. E aí, quando você chegou lá, como é que foi a sensação? O que te trouxe o entendimento de que você estava sendo explorada? Eu já estava sabendo, mais ou menos, que eu ia ser explorada no aeroporto de Guarulhos. Você percebeu? Sim. Por que você Porque percebeu? eu vi vários homens vestidos de preto, pegando meu passaporte, olhando meu passaporte, né? Eu vi pessoas diferentes na região, né? Você já sentiu algo estranho? Sim. Eles te olhavam de jeito estranho? Sim. Eles ainda continuam nos aeroportos, tá? Tanto que eu vim agora, eu já vi... Você percebe? Máfia, Então, quando eu fui para esse aeroporto, eu já senti que eu ia ser... Alguma coisa estava diferente. E na época não existia celular. Sim. Em 1997 não existia celular. E quando eu cheguei na cidade na Ásia, no aeroporto onde eu fui traficada, eu não entendia a língua, tá? Mas estava o meu nome... Sim, numa placa te receber. me chamando, né? Eu estava com o meu suposto marido e nós fomos para a mesma van.
Chegando na van, eles me levaram para um lugar chamado Oriô, que é um lugar onde você fica acampado com várias pessoas. Lá tinha várias famílias, mulheres, crianças. Eu fiquei lá com intuito de, no outro dia, eu já estava indo para uma outra cidade, né, para fazer o meu ID, que é a minha identidade, e para fazer os meus papéis para eu poder trabalhar na supostamente fábrica. E aí você não entendia nada do que eles estavam falando? Não, mas estava indo, porque eu estava acreditando que eu ia trabalhar. Recebi os uniformes, né? Recebi os uniformes azul, a touquinha, tudo bonitinha para entrar na fábrica. Quando eu entrei na fábrica, já no segundo dia trabalhando, chegou uma moça bonita como você, né? Cabelo, ela falava acho que 3 ou 4 idiomas e me disse que ela estava indo lá porque ela precisava falar comigo porque eu tinha uma outra entrevista no sábado. Meu Deus. E eu achei que, né? Era uma entrevista de emprego, sim, né? Sim, uma entrevista de emprego e que eu poderia, né? E ela falou em português com Sim, você? não, ela falou em espanhol. Espanhol. Mas falava bem, dava para entender um pouco meio. Certo. Ela era colombiana, a moça. Hoje eu sei que ela é colombiana. Ela me ofereceu esse trabalho e falou para mim que eu teria me encontrar no sábado com ela. Mas isso aí ela já estava fazendo um grooming comigo. Já estava preparando. Certo. E entraram as pessoas que também faziam parte do grupo entravam para ver fotos, para saber se a pessoa era perfeitamente do jeito que eles precisavam. E eu estava no profile deles, no perfil. Deus. E o que era esse perfil que eles tinham? Perfil de magrinha, branca. Esbelta. Branquinha. Você é bonita também. Na época eu era muito branquinha e o perfil deles. E então foi o que aconteceu. Foi eu e mais uma outra moça. Era o que eles procuravam, então. Sim. Uma menina magrinha, bonita. Isso. No que eu cheguei, no sábado, no dia de eu ir, um japonês veio me falou que eu estava correndo risco de ser sequestrada, que não era para me sair desse lugar. Mas eu não acreditei nele. Eu falei, não é comigo, não é isso. Alguém tentou te ajudar. E foi uma moça, o nome dela é Cris, né? Eu coloco o nome dela de Cris, porque faz tempo já que aconteceu. Eu e essa moça fomos para esse lugar. E quando nós chegamos, né, no carro para entrar, uma limusine preta, eles colocaram um capô na nossa cabeça e levou a gente mais ou menos 1 hora nesse lugar. Chegando nesse lugar, eles tiraram o nosso capô e tiraram a nossa roupa. Nós não podíamos entrar de roupa lá dentro. Colocaram uma toalha e aí quando você entra, é uma mesa comprida, cheio de homens, é um leilão. E você coloca as mãos para cima, Aí você entra lá, eles te olham de todos os jeitos e vão te mandar. São escalas de mulheres. Mulheres brancas aqui, mulheres colombianas aqui, mulheres russas aqui. Eu entrei como russa. Porque você é branquinha. Porque era branca. E então, aquele dia foi o dia mais, assim, terrível da minha vida, porque você se sente como se você fosse um objeto, né? Sim. Então, esse foi o dia mais difícil da minha vida, foi passar por essa fila, né? Você tem que passar e você tem que levantar as mãos. E é uma maneira muito difícil de falar para vocês. Hoje eu falo melhor. Tá bem tratada. Também, mas assim, meu coração. Mas eu sei que ainda existe esse lugar, né? E eu sei que essas meninas existem. E então, nesse dia, eu passei o dia todo nesse lugar. Nesse lugar tinha meninas... tratada como um produto. Nesse dia, eu vi coisas muito tristes. Meninas de 14 anos, meninas de 13 anos, meninas de 11 anos. Todas as escalas de meninas. Todas as escalas de meninas. E todas elas daqueles que eu te falei, de toalha. Mas eu não tomei nada e não comi nada daquele lugar. Nada. Existe uma parte muito, assim, cristã nessa área. Foi na hora que eu pedi para Deus me tirar de lá. Porque eu não queria ficar lá. Eu vi muitas coisas. Eu vi meninas sendo torturadas. Coisas, assim, absurdas lá dentro. E eu pedi para Deus, eu não quero passar por isso. Me tira daqui. Né? Mas eu fiquei um dia todo lá. Sentei na mesa com o cliente. Fiz o que tinha que ser feito, porque é um lugar que é massagem. E são quartos separados. São quartos com cortinas, né? E com banheirinhas dentro. Lugar horrível, parece um inferno. Mas eu tive que passar por isso para ver que isso existe. E existe em todos os lugares do mundo. Muito cruel. Mas lá é mais pior do que você pode imaginar, porque existem políticos envolvidos. Muitos políticos envolvidos. Poderes. Muitos homens, muito poder envolvido no meio. Então, é a única coisa que eu me lembro desse dia. Mas depois eu fugi.
Você conseguiu fugir? Consegui fugir. Você foi para onde? Então, nesse dia, essa moça que estava comigo, a gente não sei como, tinha uma pessoa no canto. E ele era um rapaz moreno, não era asiático, tá? Porque eu estava na Ásia. Não era asiático. E eu não sei por que ele abriu o portão para nós. E nós conseguimos fugir. Talvez porque você orou, né? Sim, porque eu orei, pedi para Deus. Mas quando nós saímos, estava tendo uma festa asiática nesse lugar, onde tinha muitos japoneses, e eu não conseguia fugir porque era um lugar outlet, sem saída, lugar sem saída. E tinha um lamen assam na esquina de chinês. E nós entramos e ficamos escondidas lá embaixo. E eles sabiam que a gente tinha sido traficado, porque nós éramos brancas, não tinha como não esconder. Sim. Deu para ver que era estrangeira, né? E eles ajudaram a gente a fugir. Só que quando a gente fugiu, quando a gente chegou no lugar onde supostamente eu estava, que era o meu oriô, que era o meu lugar onde eu ficava, eu cheguei lá e eu fui torturada. Eu preciso falar porque, para mim fazer um vídeo, eu demorei um dia todo para contar uma história que foi muito, assim, na Europa, na Rússia, na Romênia, um desses vídeos foram mais assim, assistidos. Por quê? Porque o tráfico internacional envolve muitas mulheres da Rússia e da Romênia. E eu fui traficada com elas, eu vivi com elas. No mesmo dia que eu fui torturada, eu vi meninas sendo a vagina queimada, porque elas não fizeram o que eles queriam que ela fizesse. Eu vi muita coisa. E isso daí ainda existe. Eu sei. Tá? Eu fiquei pagando a máfia por 8 anos. Meu Deus. O que significa pagar a máfia? Pra quem não entende. Porque eu fiquei com dívidas, né? Eu fui vendida... Porque eu sei, né, Lucy, por atender outras pessoas, que o que eles fazem, né? Tudo que você gasta... gasta, entre aspas, né? Porque você precisa comer, você precisa dormir, você precisa transporte, o seu avião. Você precisa, muitas vezes, de alguma maquiagem, uma roupa. E aí eles cobram super faturado. Não existe maquiagem nem roupa nesse trabalho, Meu querida. Deus. Infelizmente, esse trabalho é um trabalho que agora eu preciso falar. Porque é um trabalho que fazem meninas de 14 anos fazer. Meu Deus. E é uma coisa que não é uma coisa que você vai pôr uma maquiagem. Menos, né? Não é uma coisa que você vai pôr uma maquiagem, vai ficar bonita para você trabalhar. Não é igual a prostituição que a gente imagina. Não, não é isso. Você vai fazer coisas que você não quer fazer. Existem orgias no meio dessas coisas. Existem, como que eu vou te dizer, rituais satânicos no meio disso. Judiação de mulheres. Meu rosto foi queimado. Tá? Essa parte toda do meu rosto aqui foi queimada. Eu fui colocada nessa geladeira várias vezes, porque ele falava assim, aqui você veio para ser... Você não veio para ser nenhuma modelo. E de onde você veio, vai vir muito mais. Meu porque Deus. Eles achavam que eu era russa, eu não sei. Porque eu não abria a boca. E, então, existe, né? Existe esse tipo de trabalho ainda, existe esse tipo de... E não é uma coisa assim que você vai estar colocando uma roupa para eles, não vão cobrar nada de você. Eles querem simplesmente te usar até poderem te colocar em outro tráfico, né? Talvez o tráfico de órgãos, né? Sim. Que também existe. Sim. São vários tipos de tráfico que você pode imaginar. Depois que você não serve mais, meu Deus, tá? Você não vai servir mais para aquilo. Eles vão te colocar em outro tráfico. Eles vão te colocar em outro lugar. Eles vão vender os seus órgãos. Aí eles já mandam você para o Oriente Médio, né? Porque na Ásia eles não fazem esse tipo de trabalho. Mas existem navios que são enviados para o Oriente Médio com mulheres, né, para serem traficadas. Para tirarem os órgãos. Então existe muito. E as pessoas ainda acham que isso não acontece. Acontece. E, infelizmente, os assédios online, né, estão cada vez maiores, né? Então, as pessoas procuram e aí, às vezes, vão, né, nessa ilusão de que está indo para um trabalho, né? Dão todo o seu documento, seus bens, né, ali, para poder viajar para um outro país em busca de uma oportunidade melhor e cai numa armadilha. Quando eu fui ver, eu já estava numa armadilha muito maior do que eu imaginava, porque quando eu pedi para a igreja me ajudar... Quanto tempo você ficou na Ásia? Na Ásia, depois eu acabei ficando mais tempo, porque eu acabei me apaixonando pelo meu trabalho, de resgatar meninas dentro de lugares. Eu conheci uma moça, eu fiquei morando lá durante 17 anos. Nossa.
Mas você saiu do tráfico lá na Ásia, ficou por quanto tempo sendo traficada? Eu fiquei por 7 meses traficada. 7 meses. Né? Nesse conseguiu lugar, fugir? Daí eu consegui fugir, mas eu fiquei pagando a máfia ainda, porque Mesmo fugindo, você ficou pagando a máfia? Mesmo fugindo, porque quem me resgatou foi uma organização, mas não era uma... Na verdade, quem me ajudou... Comprava? Não, me comprou. Foi tipo Deus, comprar, porque né? foi a Sony Corporation que me comprou. Eu fui trabalhar para eles depois. Eu paguei durante muitos anos, eu paguei a minha dívida. Eu não devi nada para a máfia. Porque Entendi. eu saí depois, né? Porque eu fiquei doente. Nossa. Eu peguei uma gripe aviária na época. E acabei ficando doente, fui parar num hospital. É onde eu fiquei muito tempo, acho que eu fiquei mais uns 2 meses. Veio aonde meu traficante foi me buscar. Com o pastor da igreja. E me levou. E aí, quando eu acordei, eles já estavam preparando para trazer a minha filha. Foi onde eles traficaram a minha filha. Meu Deus. Daí eu fiquei trabalhando para ele. Sua filha tem quantos anos? Tinha quantos anos na época? Na época, minha filha tinha 13 anos. Tinha 13 anos. Entendi. E daí, eu já trabalhava para ele, né? Porque daí, na época, como ele era japonês, misturado com coreano, a máfia coreana, japonesa, é tudo misturada. Então, quando eu estava lá, ele tinha os lugares para eu poder trabalhar. E aí, ele fazia a minha filha. E foi quando eu descobri a minha filha. Foi quando eu descobri. Aí eu fugi. E você não tinha encontrado com ela ainda? Não, sim, ela estava morando comigo, mas assim, a minha vida foi muito atormentada, porque eu tive que viver aquela vida. Eu não podia mais sair daquela vida, porque eu estava sendo ameaçada no Brasil. Hoje eu posso ficar mais tranquila, posso contar meu testemunho, porque eu mudei meu nome. Entendi. Eu tenho um nome americano agora, eu sou americana, então eu posso falar. Entendi. E aí você ficou, então, ao todo, quanto tempo na Ásia? Fiquei 17 anos na Ásia. 17 anos. E por que você saiu? Como é que foi a sua saída para ir para os Estados Unidos? A minha saída foi buscando, né, trabalhando, morando numa cidade. Depois eu mudei para Tóquio, né, numa cidade onde existia muita... E eu comecei a trabalhar com uma organização com os americanos, uma organização grande que ajudava meninas a fugir do tráfico. Certo. Eu era bem, na época eu estava bem, assim, já comecei a trabalhar na minha área, que eu me especializei no Japão, na época. E aí eu comecei a trabalhar ajudando pessoas, meninas saírem da Ásia, Entendi. na Coreia, na China, Israel e Itália. Então você já viu muita história? Muitas. Alguma te impactou mais de transformação? Ai, são tantas, meu Deus. São tantas. Mas eu já, assim, uma das que me impactou foi essa moça que foi para Israel. Ela é uma moça que também tinha uma criança na mesma idade que eu. A gente tivemos filhos na mesma época e foi preparado, o mesmo que foi preparado para mim, para minha filha, foi preparado para ela. Ela foi para Israel, mas quando eles chegaram em Israel, erraram com ela e mandaram ela de volta para a Itália. E chegando lá na Itália, ela trabalhava em clubes, né? Foi onde ela conseguiu encontrar com uma pessoa que levou ela para Tóquio, né? Foi onde eu conheci, porque a gente sempre se encontra em Tóquio. Em Tóquio é o lugar onde tem a warehouse, a casa grande de mulheres traficadas. Então, todas vão para lá, para esse lugar, uma região específica lá. Lá tem mais de 300 mulheres vivendo dentro deste lugar. Lá em Osaka e Hong Kong. São 3 lugares que tem as casas maiores, que são as meninas que ficam. Elas ficam lá porque elas foram resgatadas. Não, porque elas estão sendo traficadas. Estão sendo traficadas. Existem essas casas ainda. Entendi. Onde muitas mulheres somem. Existe uma moça que está... E o poder público dos locais não fazem nada. Público. Sabem. Não fazem nada. Essa moça mesmo, a gente encontrou ela na rua. Ela conseguiu fugir. Ela usava muita droga e eles já eliminaram ela porque ela estava sendo muito trash, muito lixo. Sei. E aí a gente encontrou ela na rua. E foi aonde a gente conseguiu
tirar ela da rua e tirar ela das drogas. A gente conseguiu arrumar um grupo de americanos que na época estava lá e conseguiram fazer o tratamento dela. A gente conseguiu arrumar os documentos dela. A gente conseguiu pagar a passagem dela para o Brasil e colocá-la de volta com a família dela. Sem ter, na época, sem ter nenhum recurso. E ela voltou para o Brasil. Foi a história mais impactante que eu já vi, porque... E a moça de Campo Grande que eu te falei, que eu encontrei ela também nas ruas. Que bom. E eu não sei como ela foi parar na minha casa, porque na minha casa tinha 9 mulheres. 9 mulheres que a gente tirou da rua. Olha. E essa moça era daqui de Campo Grande. E aí eu encontrei ela, e ela é de uma família muito boa da cidade, dessa região, uma área muito nobre da cidade. E a família dela não sabia que ela estava sendo traficada. E ela já teve problemas mentais. E você tentou falar com a sua família aqui no Brasil? Minha mãe ficou 3 meses sem falar comigo. Eu não conseguia falar com a minha família. Eu fiquei isolada do telefone. Eu fiquei isolada. Eu não comia também. Eu só tinha um alimento por dia. Até eu poder ficar... Você come ou você trabalha para nós? Você come ou você trabalha para nós? Eu fazia trabalhos muito pesados para eles fazerem eu voltar para onde eles queriam que eu voltasse. Pagar uma dívida. Pagar uma dívida. Entendi. E aí você não conseguia. Quando você conseguiu falar com seus pais? Eu consegui falar com a minha mãe depois de 3 meses, e ainda a gente falou sobre isso essa semana, né? Porque ela falou assim que ela não se perdoava pelo que tinha acontecido comigo. Imagino. Porque ela não se perdoava de ter acontecido o que aconteceu. Ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ela sentiu. Ela sabia. Ela sentia. Aquele instinto de mãe, né? Que difícil, né? E pior, sabe por quê? De tudo que aconteceu comigo, eu acabei no final sendo uma suicida. Porque quando eu descobri que eu fiz com a minha filha... Quando eu descobri, porque eu achava que ele ia fazer isso só comigo, que eu ia pagar todas aquelas dívidas, eu poderia fazer qualquer sacrifício pela minha família. Mas quando eu descobri que minha filha estava sendo vendida, que o FBI foi na minha casa, e que a minha casa foi toda revirada, porque a minha filha estava envolvida com pornografia, que ele colocava imagens de criança, que ele foi preso, né? Quando eu descobri isso, eu virei uma pessoa... Assim, com ideação suicida. E isso acabou com a minha vida. Porque até então, eu já ter sido traficada, eu ter passado por tudo aquilo ali, eu me sentia como José no Egito. Eu sabia que tinha alguma coisa, eu sabia que eu estava lá para ver aquelas garotas, sabe? Hoje eu não tenho medo. As pessoas falam, você não tem medo? Hoje eu trabalho com uma abolicionista, o nome dela é Rebecca Bender. A Rebecca Bender, ela foi traficada em Vegas. Quando eu descobri ela, eu estava num evento muito grande em Hollywood. Eles me chamaram, eles falaram assim, eu quero apresentar você para a Rebecca Bender. E quando eu vi a história da Rebecca, ela tinha uma filha que também tinha sido traficada, e ela estava lutando para outras meninas não serem traficadas, eu pensei assim, não, eu vou me juntar com a minha filha e nós vamos fazer essa academia juntas. Nós fizemos 3 anos de academia, nós aprendemos a falar bem o inglês, e nós aprendemos a nos comunicar, e nós aprendemos a entrar em lugares que ninguém vai. Eu vou para Tijuana, eu vou para o México. Eu não tenho medo de ir para o México. Eu vejo lugares que ninguém vê. Eu vejo crianças sendo traficadas meia-noite na fronteira. Meu Deus. Crianças sendo atravessadas, vai e volta. Então eu penso assim que tinha um propósito para mim estar lá. Sim. E hoje eu me sinto forte por esse propósito. Hoje eu quero podendo estar com meus olhos de águia para saber o que está acontecendo no mundo. E hoje eu sei que existem bebês traficados. Não é só o que passou comigo e com a minha filha foi muito pouco porque está acontecendo nesse momento. Crianças sendo vendidas na dark web. Crianças, bebês sendo vendidos, imagens de crianças sendo vendidas na internet. Sim. E dentro da sua casa, você tem o seu filho também correndo risco de estar com pedófilos na internet. Então, hoje eu me vejo... O acesso está muito mais fácil, né? Muito Infelizmente. mais fácil. Muito mais fácil. Lucy, você me falou da Disneylândia, né? Que vocês também têm um trabalho lá, porque existe um tráfico fortíssimo lá na região da Disneylândia com crianças. Sim.
Como que é isso? Então, na época, Disneylândia tem hotéis na área todinha para os turistas que vêm do mundo todo, tá? E o que acontece os pais já é uma cultura, tá? Certo. Os pais que moram perto da área da Disneylândia, todos eles colocam os filhos para ser vendidos na idade de bebê, até a idade da criança conseguir viver aquilo ali. Vendidos, você está falando para exploração sexual. Exploração sexual, dentro de hotéis, na Disneylândia. Existem gates abertos para essas crianças entrarem. Eu moro, o meu genro, a casa nossa é do lado da Disneylândia, a gente caminha lá. O lugar da Mary Kay, que tem um lugar, uma sala assim da Mary Kay, que a gente sempre faz reuniões, tem várias crianças que cresceram, têm a nossa idade hoje. Nossa. Hoje elas contam a história delas. Hoje elas vão nos hotéis. Nós vamos nos hotéis com... Para resgatar crianças. Polícias, FBIs, pessoas que já estão preparadas, né? Para ir nas casas, nos hotéis, invadindo hotel. A pior época, mesmo que seja na Disneylândia, é a época do Comic Con. Já ouviu falar? Não. Comic Con é aquele evento japonês, eu não sei, um evento que traz pessoas... Sim, aqui acho que chamam tipo de cosplay, que eles se vestem. Isso. O Comic Con é o número 1 para fazer tráfico de criança e de garoto. É mesmo? Por quê? Porque eles traficam os homens, né, que gostam de meninos, naquela época. Então, os hotéis ficam todos lotados. De meninos. A minha área onde eu trabalho é uma área de strip clubs. Eu trabalho do lado do clube e do lado é um hotel. E nos hotéis existem crianças traficadas. Meu Deus. Eles trazem crianças, e muitas vezes são aqueles rapazes de Hollywood, são os bambambãs de Hollywood que têm uma certa idade, né? Eles já compram os garotos da própria família, né? A família deixa os garotos no hotel, mães deixam as meninas no hotel e eles saem e já ficam por lá mesmo. Então, já é tudo combinado nos hotéis. A maioria dos hotéis já tem aquela nicho de fazer isso. Sim. Principalmente na época dos Comic Cons, que eu te falei, da época dos eventos. Sim. Eventos grandes. Que aqui a gente chama de cosplay, né? Que é um evento de... E a Disneylândia, ela... Eu não sei a Disneylândia de Orlando, tá? Nós estamos falando da Disneylândia de Hollywood. E é onde é o ponto mais pesado para tráfico e exploração de crianças. Certo. Meninos, principalmente. Nossa. As crianças, às vezes, elas conhecem também online. No caso, muitos agora na região. E às vezes até falam, né? Vou te dar uma passagem para você vir para Disneylândia. Isso. E eles vão felizes da vida. Mas isso que acontece nos hotéis é familiar, tá? Familiar Toda a família vende as crianças. O pai e a mãe, eles estão... E eles são denunciados? Como funciona Muitas vezes isso? são denunciados, são Como presos. Como funciona a rede pública lá em relação à proteção da criança e do adolescente? Eu posso falar para você Por favor. Que existe muito a... Corrupção. Muita corrupção. Os políticos são envolvidos também, tá? O caso Epstein que estourou, né? Mostrou isso, mas é um caso. Talvez de vários, né? Não, tem até envolvimento aqui no Brasil. Sim, eu sei. Então, existem... Muitos Epsteins. Muitos Epsteins. E outra, todos eles estão envolvidos, principalmente a Disneylândia. Os donos da Disneylândia são... Não pode falar, né? Mas, infelizmente, são. Eles fazem isso justamente para atrair as crianças, né? Existiu esses dias atrás um navio lá, né? Que pegaram, talvez até passou na televisão, faz o quê? Umas 3 ou 4 semanas. Pegaram um navio da Disneylândia com infantil. Olha. Dentro dos próprios funcionários da Disneylândia. Então, existe a corrupção em todos os lugares. Meu Deus. Mas lá é mais fácil, porque criança, onde envolve muita criança. Onde é um atrativo para eles. E existe o portão também, né? O portão que é aberto, onde as crianças somem. Ninguém se fala sobre isso, mas como assim? As crianças vão para lá, existe um portão que as crianças têm acesso direto para lá e sair dentro do banheiro. E lá elas são levadas. E existe de verdade. Não é mito, porque é uma coisa que acontece. E aí essas crianças são retiradas para exploração sexual. Existem organizações... Pode ser que os pais nunca mais vejam. Sim. Como aqui, existem vários lugares, como escola, tem muitos professores. Existe muita
policiais. Uhum. Existem corruptos, políticos, né? Corruptos, então... E pessoas que às vezes estão dentro da rede de proteção da infância e que estão ali coniventes. Sim, igrejas, que nem na Flórida, mais um ano passado, né? Pegaram uma igreja muito grande e cheia de mulheres, cheia de criança lá dentro. Uhum. Tráfico de pessoas. Uhum. Na Califórnia também. Teve, há 2 meses atrás, uma casa gigante com crianças traficadas. Uhum. Na região que eu moro, que é uma região que tem bastante turista, é muito tráfico de criança. Principalmente de meninos. Deus. Existem casas... Principalmente de meninos. Principalmente de meninos. Tá vendo? É uma coisa que ninguém fala também. É uma casa igual essa, né? Eu sei porque eu tô com um jovem na idade de 16 anos que a gente vai fazer uma caminhada agora em outubro. E ele está mostrando os lugares que as crianças estão sendo abusadas, as casas que elas estão sendo abusadas. Eles fazem o encontro no Roblox, né? E aí eles marcam. Você pode vir aqui hoje, né? A gente vai se encontrar e amiguinhos, tá? Como se fosse amiguinhos. Eles vão até lá, chegando lá, eles colocam essas crianças dentro do carro e levam para essa casa. Vou te dar tudo que você quiser lá. E lá eles começam a fazer o grooming e fazem Sim. o tráfico delas lá mesmo. Né? E isso é tráfico. Sim, isso é tráfico. Não de pessoas. Internacional, mas tráfico de pessoas. Então, muitas vezes, você acaba sendo traficado na sua vizinhança, tá? Que nem muitas crianças estão sendo traficadas nas escolas e nas igrejas. Na região da Califórnia, de San Diego, naquela área ali, todas. Nossa. Então, em todos os lugares. Que história, hein, Lucy? Tem muita coisa para falar. Muita coisa, mas obrigada por estar falando desse assunto. Lucy, eu já ouvi várias pessoas falando, né? E como eu já ouvi muitas vítimas, eu já ouvi pessoas falando que assim, mas precisa ter... Né? Porque ela acalma aquele homem com seus desejos e tal. E, eu entendo sua sobrancelha, eu também faço isso. Como se ela estivesse fazendo um favor, como se ela devesse fazer esse favor para esse homem, né? Que está pagando, afinal de contas. Né? Só que o que as pessoas não entendem, né, é o que passa essa mulher. Como se ela não tivesse sentimento, como se ela não fosse humana. Como se ela fosse um boneco que tivesse ali e não tivesse sentimento, né? Hoje, depois de ter passado por isso, de estar cuidando há tanto tempo de tantas pessoas, né? Não só mulheres, como você mesmo disse, né? O que sente? Você consegue descrever o que sente uma sobrevivente? Por muito tempo, eu me senti envergonhada, suja. É difícil, hein? Mas sabe quando você se sente que você nem quer... Por muito tempo você se sente que você não pode estar num lugar. Porque você vai contaminar o lugar. Não merecedora. É uma vergonha, né? Você se sente... que você não é um nada. É como se você fosse uma mercadoria. Usada e sendo jogada fora. Exato. É um sentimento muito difícil de te falar, sabe? Porque quando você sente isso, por muito tempo isso me machucou. Por muito tempo eu fiquei com muita raiva, me deu muita raiva. Entendo. Por muito tempo eu fui uma pessoa muito fria, calculista. Eu tinha medo, eu tomava muitos banhos, né? Eu achava que eu nunca ia ter uma família. Marido. E Deus mostrou que não. Que Deus hoje, transformou sua Deus história. transformou a minha história. Tipo Que assim, lindo. hoje eu posso falar para aquelas mulheres lá que mesmo na lama a gente pode se levantar. Que nas cinzas, aquilo ali tudo pode se acabar, apagado. Teve um propósito ali. Não é fácil você ser tratada como um material. Porque pior ainda, na Ásia. Na Ásia você não é tratada como gente. Tá? Você é uma tratada descarga, como né? Uma privada, né? você não é nada. Imagina, você não fala o idioma. Você não é nada. Você veio aqui simplesmente para ser uma... Você não veio aqui para nada. Existem muitas assim passando por essa situação, sabe? É difícil, não é fácil. Principalmente quando você tem uma certa idade que você pensa assim, poxa, eu passei por isso, né? E as pessoas têm um costume de achar que tá ali porque quer.
É. Que você tá ali porque quis, você que procurou. Eu ouvi algumas vezes, né? Eu procurei com as minhas próprias pernas. É bem assim? Não, Não, né? O que aconteceu comigo não foi bem assim. Exato. Porque quando eu saí Você daqui... não tinha consciência. Não tinha consciência. Com Eu não certeza, sabia eu que sei isso... que não. Eu não sabia que isso ia acontecer. Depois que acabei me envolvendo mesmo. Porque teve uma época que eu acabei me envolvendo por causa do meu marido, né? Eu fiquei trabalhando para ele, né? Eu sustentava a minha casa com prostituição. Né? E diferente da prostituição daqui, né? Que é diferente, mas eu fiquei por um tempo, né? Eu não tive vergonha, tinha vergonha de falar porque eu tinha profissão, sabe? Mas era um tempo que eu vivi de vergonha. Eu falei, eu já estou mesmo na vergonha, então por que eu vou continuar, né? Sabe? Por que eu vou esconder? Mas eu nunca deixei isso me abater, eu nunca deixei isso me abalar. Eu sabia que ali era um propósito, um tempo só que eu estava vivendo, que eu sabia que Deus ia me tirar daquela situação. Eu não tinha como falar, eu não sabia falar o idioma. Sim. Eu não podia nem falar português no lugar. Eu tinha que tentar me fazer outra pessoa. Sim. Você não é nada. Então, você acaba vivendo, assim, pensando assim, como que vai ser o amanhã? Sim. Vontade de voltar para o Brasil? Eu não tinha. Sim. Ver minha família? Também não tinha. Eu carreguei uma vergonha por muito tempo. E muitas mulheres carregam essa vergonha. Sim. Porque muitas vezes elas pensam assim, eu não tenho mais para onde ir e eu não tenho mais... Por isso que muitas não retornam, né? Eu conheço muitas que não querem retornar. Conheço muitas que se envolveram com droga, bebida, né? Porque foi muito difícil, não tiveram resiliência. Violentadas, né? Então, a vergonha que você carrega é muito grande. Imagina. Por muito tempo eu carreguei a vergonha. E como que você sentiu que isso virou, essa chave virou dentro de você? Porque as pessoas têm um mito também, a gente foi curada, esqueceu tudo. Não é assim, não, né? Não é, não. Você não esquece tudo. Não. Eu tenho... encontrar forças... naquilo que... uma força invisível que você não sabe que você tem. Mas eu sabia que eu tinha essa força. Quando eu estava, assim, naquele lugar, eu sabia que eu tinha aquela força, sabe? Como que você conseguiu se reconstruir disso tudo? Para mim... Existe uma força maior dentro da gente que faz com que a gente pense assim, não, eu não vou desistir. A minha família precisa de mim. Eu não vim aqui para ser... Eu vim aqui para cuidar da minha família. Eu vim aqui para um futuro melhor para minha família. Então, isso que eu pensava sempre. E isso daí eu passei, assim, por... Eu não olhava para trás. Eu olhava só para frente. Eu falava, Deus tem um futuro melhor para mim. Eu sei que Ele vai me honrar. E eu sei que a minha filha também... um dia ela vai se recuperar de tudo que ela passou. Porque a minha filha passou por momentos muito difíceis na vida dela, sabe? Porque a gente passou por outras ocasiões onde eu quase fui morta, né? Pela máfia. Eu fui perseguida por ninjas por muito tempo. Queimaram a minha casa 2 vezes. Então, eu tive que me esconder. Mas, assim, Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é o meu marido. Ele é militar, herói de guerra. Ele me conheceu numa situação difícil, onde eu tinha perdido tudo. Eu dormia na rua. Eu fiquei durante 7 meses. Eu fiquei homeless, eu fiquei sem teto. E eu fiquei sendo perseguida, ameaçada. E eu conheci... Você era perseguida e ameaçada porque ajudava as outras meninas? Eu era não, porque eu sabia demais. Então, eu era perseguida e ameaçada. Até Deus me levantar e falar, não, você vai ter outro nome e você vai ter outra nacionalidade. Eu não vou deixar você aqui, eu vou te colocar em outro lugar. E foi aonde eu fui, né? Fui para os Estados Unidos, fui para Califórnia. Cheguei lá, eu me envolvi nessa... É um ministério, né? De Human Trafficking, de mulheres que foram traficadas. Daí fui parar na academia, aprendi o inglês e comecei a me envolver em casas de recuperação muito grandes, que ninguém vai se não falar um bom inglês e não tiver um bom background. Sim. Não tiver um bom, assim... uma rede de apoio, né? Isso. E aí eu vi que esses lugares, mulheres que passaram por muito mais que eu, crianças que passaram por muito mais que eu falei, Deus me deu a oportunidade de me levantar.
E o meu marido, ele é uma pessoa que, quando ele me conheceu, ele sabia de tudo, porque ele sabia onde eu ia, as meninas que eu conhecia, os lugares que eu frequentava. Ele te apoiava. Tudo, ele me apoiava, porque eu já estava trabalhando dentro dos lugares para resgatar as meninas. Esse foi o seu terceiro marido, no caso, né? Não terceiro marido. E graças a Deus, né? meu último marido. E ele é maravilhoso. Estamos bem e nós trabalhamos juntos. Ele me ajuda, ele sabe quando ele vê alguém. O nosso sonho é cuidar de mulheres, cuidar de ter nossa casa, nossa safe house, né? Onde a gente pode estar ajudando pessoas, né? Ele me ajuda muito nessa área também, porque ele me conheceu nessa época, né? E ele me ajudou muito a sair de lá. Então, essa foi uma construção, assim, que foi um terreno bem... Uma reconstrução, né? Difícil. Lucy, e para as pessoas que estão nos ouvindo, o que você gostaria de deixar de recado para essas pessoas? Assim, se você pudesse dar um conselho para um pai, para uma mãe, ou para um adolescente, que conselho você daria? Hoje nós temos que tomar muito cuidado, principalmente que o tráfico de pessoas está no nosso quintal, está na nossa palma da mão, né? Na nossa cidade. Está muito mais perto do que a gente imagina. Eu tomaria muito cuidado com as redes sociais. Eu tomaria muito cuidado com namorados nas redes sociais, casamentos. Muitas meninas vão para Dubai, muitas meninas têm sonho de sair daqui do país, muitas meninas querem se dar bem, mas muitas vezes isso daí não é o melhor caminho, né? A internet na minha época não existia internet, tá? Sim. E eu já caí no tráfico. Imagina hoje que tem internet, tudo mais fácil. É mais fácil fingir que é outra pessoa, né? Os caras, né? Prestar muita atenção, porque hoje em dia você pode... Até uma amiga sua pode te vender, tá? Até uma pessoa da sua família pode te levar para um lugar errado. Como existem várias pessoas que eu conheço. Então, eu acho assim, hoje, tome cuidado. Se o seu filho fica muito no computador, abre seus olhos. Sim. Porque o robô é onde está, dentro da sua casa. Naquela maquininha ali, você pode levar o seu filho, até mesmo para... Aqui mesmo, na cidade, você pode levar o seu filho a ser traficado. Exato. Então, tome cuidado, né? É uma maneira de ficar em alerta sempre, né? Eu acho que... Eu sou muito assim, porque eu presto atenção em tudo. Quando eu venho para cá, eu fico olhando nos aeroportos, né? Sim. Tem muitos tráficos em aeroportos. Eu vejo muitos rapazes novos também, porque eu tenho muitos amigos LGBT. Às vezes eles conhecem os amigos na internet. É meu amigo. E chega lá, eles estão levando as pessoas para outros países, principalmente os meninos que têm computador. Mianmar, agora, tem muito tráfico de meninos, os meninos digitais, né? Sim. Aqueles que têm sonho de sair para pegar uma carreira fora do país. Existem tráficos de meninos da Tailândia. Que vai jogar, né? Às vezes eles são nerds. Sim. Eles têm trabalho online. E às vezes eles vão fazer um trabalho, vão conhecer uma firma. Você pode vir trabalhar aqui? Tailândia, eles não te levam para Tailândia, eles te levam para Mianmar, onde eles te põem lá trabalhando para você passar mensagem, ser escravo, mas para você roubar dos seus próprios amigos no Brasil. Olha. Então, existem tráficos na internet também, com pessoas que mexem com internet, com meninos digitais, com pessoas que trabalham, que são pessoas que têm o seu trabalho, como eu já conheci aqui no Brasil, 2 jovens que foram traficados, até os pais deles trazerem de volta para cá, da Tailândia, foi difícil. Imagina. Porque eles ficaram... Tudo muito caro, né? Não, e eles ficam numa situação que você não sai de lá. Principalmente se for para Mianmar. Mianmar, você não sai de lá. É um cartel igual o México. Se você vai para o tráfico no México, pode ter certeza que você não volta. Tá? E as migrações nessa hora, elas... Não existe apoio, não existe, tá? Né? Principalmente nessa região de Mianmar, não tem apoio. Não tem a imigração lá, você não pode entrar lá. Você não tem apoio de nenhum órgão social, tá? Porque quando nós tentamos conseguir tirar um rapaz de Mianmar, não tinha como, porque nós não tem acesso. E também no México, o cartel lá é muito grande, você não tem acesso nenhum. É muita corrupção entre a polícia. Então, não tem. Deus. Existem muitos meninos que querem sair do Brasil e morar em alguma praia fora do Brasil. Isso daí não é legal. Talvez você possa estar entrando num tráfico de internet, né? Um tráfico internacional. Entendi.
Lucy, e agora, um recado para quem passou por algo parecido com você. Pior ou menos pior, mas alguém que é sobrevivente como você. O que você diria para essa pessoa? Assim como eu digo para minha amiga que foi traficada e não sabia, eu falo para ela assim, você foi traficada. Nós fomos traficadas com 10 anos de idade na cidade de Campo Grande, por políticos. As duas. E eu falo hoje, abre os seus olhos, comece a falar um pouquinho mais do que você sabe. Comece a contar para algumas pessoas. Fazem grupos de apoio pequenos. Sim. Você não precisa expor para todo mundo. Exato. Mas na sua comunidade, procura saber como é a sua comunidade, onde que você pode ajudar. Procure saber na sua comunidade, porque existem lugares aqui na cidade que existem tráfico de meninas na sua própria cidade. Meninas que são vendidas aqui mesmo. Acho que, se eu não me engano, 2 anos atrás, a gente tentou pagar R$1.000 para tirar uma menina num lugar desses. Então, a gente tem que abrir os olhos e começar a alertar. Sim. Fazer pequenas caminhadas, alertar como você está fazendo agora o podcast. Se você foi uma traficada, vamos falar. Eu tinha vergonha também. É a primeira vez que eu estou falando em português. Eu tinha vergonha, eu nunca falei. Então, vamos ajudar aos nossos amigos, as pessoas que estão na nossa volta, até mesmo a nossa família, a não passar por isso. Porque existe. Sim, tá na nossa cidade, existe em Campo Grande. Isso. Eu já passei por momentos de ver o tráfico na minha frente e as pessoas acharem que não estão sendo traficadas. Então, se você está vendo, abre os seus olhos. Fale, não fique quieta. Se você ver, se você sentir que você está vendo que alguém está sendo traficado ou que ela pode estar correndo o risco de ser traficada, abre os seus olhos, comece a falar. Faça o que eu estou fazendo agora, porque muito a gente precisa estar, porque juntos nós somos mais fortes. Muito bem. E o projeto Nova, né, existe aqui em Campo Grande para atender vítimas de abuso e exploração sexual. A gente já atendeu inúmeros casos de tráfico humano, de pessoas que passaram pela exploração sexual, né? E, em geral, como você falou, pessoas que a própria família que aliciou, né, que agenciou toda essa situação e que fingia não ver, que fingia que estava ali, né? Enfim, não admite que era um crime, né? Faz como se fosse uma escolha da vítima ou algo que ele... Porque não assumem. Se você perguntar para esses pais se eles venderam os filhos, vão falar que não, né? Eles não assumem isso, né? Não assumem. E a família, muitas vezes, finge que isso não aconteceu. Mas isso tem nome, né? É um crime hediondo no nosso país, né? E a gente precisa começar a denunciar, a ficar mais atento e a denunciar. E não somente isso, né? E você que foi vítima, que está nos assistindo, né? Procurar tratamento, né? Lá no projeto a gente oferece tratamento individualizado, especializado para vítimas de abuso, porque a gente entende o quanto que isso é um trauma, uma ferida terrível, né? É uma ferida que você vê, mesmo você já passando tanto tempo, mesmo você ajudando, quanto você se emocionou de lembrar dessas situações, né? Porque é uma ferida que ninguém vai curar, não vai tampar, vai ficar aquela cicatriz para sempre, né? O que você fez foi aprender a viver uma vida digna, uma vida maravilhosa, assim, vivendo os seus sonhos, apesar do que aconteceu. Não que apagou, né? Não que ficou tudo maravilhoso da noite pro dia. Mas o tratamento é importante, tá? Porque logo que eu descobri, né? Porque até então eu não sabia que eu era traficada. Quando a moça da academia me chamou, ela falou assim, eu preciso saber de você, porque muitos não sabem. Não sabem? Porque que você foi usado por um tráfico. Então, depois de um tempo, eu fiquei com síndrome do pânico. Sim. Eu não dirigia, eu não falava com pessoas, eu não abraçava, eu não tocava. Então, o tratamento é muito importante. Se você tem a casa de recuperação, se você tem a nova, que você pode ter, que na minha época eu não tive. Demorou muito tempo para mim me recuperar. Eu perdi muitas pessoas na minha vida, eu perdi muito tempo na minha vida com medo. Porque o medo faz com que a gente acabe, sabe, se intimidando. Não tenha medo. Procure uma ajuda. Se você foi traficado dentro da sua casa, se você descobriu que alguém mexeu em você, se você tem menos de 18 anos,
você tem que procurar ajuda, porque é uma fraude, é uma coerção. Eles estão obrigando você a fazer coisas que você não precisa fazer. Exato. Então, a gente tem que estar falando mesmo, porque demora muito tempo para cicatrizar a ferida. Então, se você procurar uma ajuda agora, vai ser melhor para você. Não espera demorar tantos anos. Tantos anos. Lucy, e agora, assim, se quiser divulgar seu trabalho, para as pessoas conhecerem, saber um pouco mais do que você tem feito hoje, né? E o que você tem sonhado ainda para frente. O que você pode dizer para nós aí? Assim, como eu disse, né? Eu sempre fui uma sonhadora, né? Você começou dizendo isso. Lá no comecinho, né? Eu sonhava... O que você tem sonhado? Eu sonhava em ter se conhecido internacionalmente e tal. Sonhava, tinha sonhos, né? De criança, né? Que eu vejo que hoje não é Deus que colocou isso no meu coração. Eu ainda sonho de vir para o Brasil trazer uma casa de mulheres de recuperação. Olha, que legal. Não só, assim, de trazer uma casa, mas eu sonho, assim, em mostrar para nós brasileiras, né, que nós podemos ser mais, né? Eu sonho assim em um dia poder com meu livro mostrando para as pessoas que elas podem se reconstruir, que Deus tem melhor, não importa de onde você veio. Eu vim num bairro bem pequenininho aqui de Campo Grande. Eu fui uma menina bem do interior de Jardim, tinha um sonho. E eu sei que hoje o meu sonho se transformou em estar ajudando mulheres a se levantarem. E na Elevate Academia, eu tenho oportunidade de estar ajudando mulheres todos os meses, né? Mentoreando. Eu sou capelã delas, a gente conversa. Como é o nome da academia? Elevate Academy. Okay. É uma academia das pessoas que foram traficadas, né? Hoje a gente tem o nosso grupo de apoio, a gente conversa, porque o importante é você estar sempre junto com a sua comunidade, né? Nós fazemos os nossos encontros, a gente vai para a rua, faz a caminhada da liberdade, né? Onde a gente fala com as pessoas, falam que hoje você pode se libertar, você pode ser uma pessoa melhor, né? Você ajudar o próximo. O meu sonho é trazer os voluntários americanos para cá que estão preparados para isso, né? Nós vamos em casa de recuperação. Esse é o meu sonho, então. A gente tem uma casa em Guelopes, onde eu quero fazer a casa da missão, né? Que legal. Porque eu sei que lá também tem um chamado muito grande naquela região, né? De Jardim, Guelopes e Bonito, né? Olha. Região onde tem muito turista, né? E eu sei que tem tráfico de meninas ali também, tá? Eu já fiquei sabendo. Corumbá e Porto Murtinho. As meninas, sexta-feira, elas vão para lá, elas são vendidas e na sexta-feira elas caminham na rua, porque à noite eles vão lá comprar elas, né? É um leilão, né? Na sexta-feira é o leilão. Bem aqui na nossa cidade. Pois é. Então, eu tenho um sonho de vir para cá com missionários americanos. Não que eu queira abrir algo, mas eu quero trazer missionárias também que já foram da prostituição, do meu grupo mesmo, né? Que trabalharam. Hoje nós entramos em casa de prostituição. Strip clubs, né? Evangelizando. Meninas de rua que são prostitutas. Nós fazemos a caminhada à noite para evangelizar, trazer para elas. Levar camisinha, né? Passar o amor para elas, né? É isso que eu gosto. O meu trabalho não é dentro da igreja. Eu preciso dela para mim ter o meu espaço, o meu apoio. Mas eu gosto de ir para a rua. E dentro na rua a gente já encontrou brasileiras, né, que estavam na prostituição e depois acabaram morando na rua. Então, o que eu quero mesmo é poder estar trazendo os missionários aqui para a gente fazer a mesma coisa também com as nossas meninas daqui, né? Muito bom. Porque eu sei que tem muito mais para a gente e Deus está preparando essa porta. Uma curiosidade, Lucy. Você falou que viu várias igrejas vendendo. Você falou que viu tudo isso, né? Igrejas coniventes com isso. E você não perdeu a fé. Não. O que você acha que explica isso? Não tem explicação. Porque você não perdeu a fé, você ainda está envolvida com a igreja e tal. Isso não te fez desistir. Talvez porque você acredita em Deus e não em instituições. O que é? Isso. Você falou a verdade. Eu acredito em algo maior porque eu vivi. Exato. Imagina, você está num lugar onde você vê tudo aquilo ali, você vê que Deus te tirou daquilo ali. Eu me senti como José no Egito. Eu não tenho título nenhum, mas eu sei que eu falo para as meninas assim, o mesmo que aconteceu comigo pode acontecer com você. E você sabe que um grupo, um bairro de meninas de um bairro todinho casou com militar.
altar. Todas elas largaram da vida. Olha. E não foi instituição, não foi igreja. Foi uma força maior que moveu aquelas mulheres ali. É Deus. Sabe? Foi Deus. Então, eu creio que... e outra, essa igreja que eu fui, quando eu cheguei lá, eu estava muito mal. E eu tenho uma amiga que é lutadora, a Cris Ciborgue, que eu te falei, né? A Cris, na época, a gente estava juntas. Trazê-la aqui. Vamos. A Cris é uma lutadora, é uma mulher muito forte. E na época a gente se encontrou. E eu conheci ela dentro dessa igreja. E essa igreja, esse pastor, ele tem uma mente, assim, muito boa. Ele não é um pastor que fica... Não tem, assim, denominação a igreja. É uma igreja missionária. Onde, na época, tinha 800 missionários. E eu me apaixonei pela igreja e pela missão de ir nas ruas, nos clubes. Tirarem as meninas e resgatarem elas e trazer para dentro do nosso grupo. Então, a gente tem um grupo fechado de meninas que já foram traficadas, de meninas que também foram traficadas nas igrejas católicas, né? A maioria do meu grupo foi traficada em igreja católica. Caramba. Na época, né? E são pessoas que têm idade de 60 para cima, tá? Porque na época elas foram traficadas na igreja e elas eram crianças. Nossa. Bebês. Dentro das igrejas católicas. Então, eu tenho esse grupo, né? Então, eu me apaixonei por esse movimento lá. A gente tem um movimento fechado, nosso, de dentro da igreja. sobreviventes. Dentro da igreja de sobreviventes. E eu vi muita mudança. Eu vi que é uma coisa diferente. É uma ação nova que está, sabe, surgindo, se levantando. E essa ação está querendo vir para o Brasil. Porque eu sou a única brasileira nesse lugar. Olha. Aí agora apareceu mais outra. Que legal. Então, tipo, Deus está movendo, né? Que bom. Lucy, muito obrigado. Não tem palavras para descrever a importância de você estar aqui no nosso TransformaCast. Porque eu espero que quem está nos assistindo tenha enxergado aquilo que muitas pessoas não enxergam. Eu espero de coração que Deus te abençoe, que os seus sonhos se realizem, até outros que você ainda nem teve. De coração mesmo. Que Deus te proteja, te guarde de todo mal. E que Deus te use muito para alcançar milhares ainda de vítimas, de sobreviventes. E que, mais ainda, que você nos ajude a prevenir esse mal. Amém. Que isso não aconteça. Meu sonho é erradicar. Eu sei que é um sonho utópico, mas esse é meu desejo, né? O projeto Nova, o TransformaCast, tem esse objetivo de prevenir que isso não se repita mais, que histórias como a sua não aconteça mais. Então, que Deus te use muito, que Deus te fortaleça e que te leve a lugares ainda mais altos. Obrigada, Deus abençoe. Sou muito grata e honrada de estar aqui no TransformaCast. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero poder estar voltando, espero poder estar te ajudando, espero poder estar com a nossa conexão. Que Deus abençoe grandemente esse projeto, porque 13 anos atrás esse projeto nasceu do seu coração e esse projeto vai crescer, tem muitas flores ainda para... Eu espero estar com vocês na terça-feira. Isso, tá? Estará lá no Projeto Nova. Muito obrigada. 15 anos já. 15? 13 é que a gente está naquela casa. Oh. Gente, esse foi o podcast de hoje com esse tema delicadíssimo. Espero que você tenha sido abençoado, instigado também a proteger, que você saia incomodado a fazer algo, a ficar mais atento, não desanimado, não assustado, mas que você se torne uma pessoa atenta, especialmente com a criança e com o adolescente. Como ela falou várias vezes, não só com as meninas, mas com os meninos também, né? Então, fica atento às conversas no celular do seu filho, fica atento aos amiguinhos, às oportunidades fora do país, às oportunidades, muitas vezes, fora de casa, né? Aquela oportunidade que, às vezes, é do outro lado da rua, mas que está sendo montada uma armadilha. Então, fica atento ao seu filho. E se você entende que esse vídeo deve ser compartilhado com alguém, compartilha, né? Leva essa mensagem para que juntos a gente possa erradicar esse mal, né, pela raiz. Obrigado, gente.